levando a palavra de Deus ao coração e aos ouvidos dos cidadãos desta cidade. A Bíblia diz em João capítulo 8 e o versículo 47, a última parte, diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 5 e o versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia também diz em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3: disse João, o apóstolo do amor: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, você que tem uma Bíblia Sagrada em sua casa, nós te convidamos para ler conosco, para meditar conosco na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vamos ler o versículo de número 21, que nos diz assim: e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Glória a Deus. Palavra dita pelos moradores de Damasco, capital da Síria. Perceba, senhores, esse texto bíblico, o apóstolo, ou seja, Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era gentil, ele era historiador, ele era doutor, ele escreveu um evangelho chamado pelo nome Lucas, e escreveu este livro histórico do Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. Observamos que no capítulo 9 nós vemos um acontecimento extraordinário. O Espírito de Deus mudou, transformou, restaurou a vida de um homem chamado Saulo. Saulo, no capítulo de número 9, ele teve um encontro com Jesus. E nesse momento nós podemos falar a respeito das duas fases na vida de Saulo. A primeira fase está no capítulo de número 8 e o versículo de número 57. Você vai ver no capítulo de número 8 e o versículo de número, capítulo número 7 e o versículo de número 58. Quando o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que a multidão eufórica, a multidão com desejo de ver sangue, tomaram pedra em suas mãos e arremessaram sobre Estevão. E a Bíblia diz que depuseram as vestes de Estevão sobre os pés de um jovem chamado Saulo. No capítulo 8, você vai ver que Saulo, capítulo 8 de Atos, versículo 1, a Bíblia diz que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, e naquele momento aconteceu, ou fez-se uma grande perseguição contra a igreja. Ele entrava pelas casas arrastando homens e mulheres, aqueles que confessavam a fé, aqueles que confessavam ao Senhor Jesus Cristo, era alvo do ódio e da maldade de Saulo. A Bíblia diz que ele colocava homens e mulheres no cárcere, eles zombavam e obrigavam aos crentes blasfemarem do nome de Jesus. A primeira fase de Saulo foi uma fase negra, foi uma fase terrível. A Bíblia diz que ele era fariseu, ele era zeloso pela sua tradição, ele era zeloso da lei, ele era perseguidor da igreja, ele achava que estava fazendo um serviço a Deus, mas não, ele estava simplesmente alimentando o seu ego, alimentando o ódio que ele tinha
tinha de Jesus, sem conhecer Jesus, ele odiava Jesus, sem ter tido uma experiência pessoal com Jesus, ele aborrecia Jesus. A primeira fase da vida de Saulo foi uma fase terrível. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo de número 18, ou melhor, Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18, Jesus disse a Pedro, naquele momento, ele era uma representação da igreja nascente, ele representava a igreja. Jesus disse, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja foi ali naquele momento. Jesus disse, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Pedro disse que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus disse, sobre a tua confissão edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre Cristo. A Bíblia diz que ele é a pedra, ele é a rocha inabalável, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Perceba, senhores, Jesus, ele é a rocha, ele é mais firme do que o monte de Sião. Na primeira fase, Saulo, ele procurou destruir ou apagar ou parar ou neutralizar o nome de Jesus, porque naquele momento a igreja estava em ascensão, a igreja estava se propagando, a igreja estava crescendo e o nome de Jesus estava sendo pregado nos vilarejos, nas cidades, na zona rural, nas periferias. O nome de Jesus entrava pelas casas, o nome de Jesus era propagado pelas ruas. E levantou-se este homem chamado Saulo, fariseu. Ele era zeloso de uma tradição, de uma seita chamada fariseu, a ponto de matar as pessoas. Mas ele não tinha ainda um encontro com Jesus. Ele fazia o que vinha na cabeça, ele fazia o que achava que era certo. Porém, certa feita, com o seu coração maquinando ódio, maquinando ameaça, ele tomou conhecimento que os irmãos tinham ido para Damasco. Ele tomou conhecimento que na cidade de Damasco os irmãos estavam pregando o evangelho. Ele tomou conhecimento que a palavra de Deus, que o evangelho chegou na capital da Síria, por que não dizer Damasco? E a Bíblia diz que ele se dirigiu ao seu líder religioso e pegou uma carta. Ele pegou uma carta de recomendação, ele pegou uma carta de autorização, ele pegou uma carta para Damasco, para que trouxesse preso quem estivesse anunciando o nome de Jesus em Damasco. Ele, com a sua comitiva em direção a Damasco, a Bíblia diz que o seu coração estava transbordando, o seu coração estava cheio de ódio, sentimento de vingança. Ele estava com raiva, ele queria pegar os crentes e trazer preso para Jerusalém. Ou seja, ele queria abafar, ele queria calar o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O nome de Jesus, ele está acima de todo nome. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 e o versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
glória de Deus Pai. Perceba, senhores e senhoras, moradores desta rua, moradores deste bairro, ninguém pode parar, ninguém pode deter, ninguém pode apagar, ninguém pode ofuscar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus, ele é exclusivo. O nome de Jesus, ele é inabalável. O nome de Jesus é indestrutível. Já se levantou muitos imperadores no primeiro século. O Império Romano se levantou contra o nome de Jesus. Os papas se levantaram, muitos deles, contra o nome de Jesus. Na idade negra, na idade escura, na idade das trevas chamada, levantaram-se contra o nome de Jesus, queimaram Bíblia, queimaram crentes, jogaram crente no Coliseu, fizeram fogueiras de Bíblia para tentar apagar o nome de Jesus. Mas enquanto eles queimavam Bíblia, mas enquanto eles lançavam crente na fogueira, mas enquanto eles torturavam os crentes, o nome de Jesus se propagava, o nome de Jesus se espalhava, porque o nome de Jesus é mais forte do que o nome de Nero. O nome de Jesus está acima dos imperadores. O nome de Jesus está acima dos reis. O nome de Jesus está acima das autoridades eclesiástica, política, seja lá o que for. O nome de Jesus tem poder. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 8, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, seja isso diante de vós, que este homem que está diante de vocês, ele foi curado pelo nome de Jesus. A Bíblia diz no versículo 12: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome ha sido dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, ou devemos ser salvos. Perceba, senhores e senhoras, só existe um nome, só existe um nome que pode salvar, só existe um nome que pode libertar, só existe um nome que Satanás teme, só existe um nome que os demônios vai de marcha ré para o inferno, e este nome é o nome de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Agora observe Saulo, no capítulo 9, ele tentou apagar o nome de Jesus, ele tentou apagar e parar o Evangelho, mas o Evangelho ninguém para. O apóstolo Paulo, na sua segunda fase, na carta aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente dos judeus e também do grego. Na primeira fase da vida dele, e esta palavra é interessante, fase significa período, parte, etapa, momento, estágio. Na primeira fase de Saulo, ele deu trabalho, ele tentou fazer aquilo que estava na sua cabeça, e quando ele ia na estrada de Damasco, com seu plano em mente, com seu plano no papel, com a autorização das autoridades religiosas, com certeza ele iria dizendo: eu vou prender, eu vou bater, eu vou arrastar pelas ruas, eu vou envergonhar, eu vou parar, calar o nome de Jesus. Mas ele não sabia que Deus já tinha um plano na sua vida. Depois ele disse que foi escolhido por Jesus desde a fundação do mundo, ou seja, desde o ventre da sua mãe. Ele não sabia, mas no caminho, você vai ver no capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que no caminho, quando ele ia com os seus soldados, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e ele caiu por terra, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Pedro que pegou para Paulo. Aleluia. Não foi os apóstolos, foi o próprio Jesus que o apareceu no caminho de Damasco. Na primeira fase da sua vida, ele não conhecia Jesus. O seu coração era cheio de vingança, de ódio. Ele queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas depois que ele ouviu a voz de Jesus, a Bíblia diz que o resplendor foi tão forte que ele caiu por terra. O resplendor, ele disse no testemunho diante do rei, que excedia a luz do sol. Ninguém pode olhar para o sol, mas a claridade, o brilho, o esplendor da glória de Cristo lá na estrada de Damasco excedeu a luz do sol. Oh glória! O sol, a claridade do sol foi ofuscada pela glória de Jesus. Ele caiu por terra. Ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Oh glória a Deus. E eu vejo e eu sinto aqui nesta tarde pessoas lutando contra Deus, pessoas resistindo à voz do Espírito, pessoas debochando, pessoas menosprezando, pessoas falando palavras de baixo calão. Mas saiba, meu amigo, Jesus está te vendo. Jesus não desiste de você. Ele morreu na cruz por tua vida. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 8: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós. Mesmo sendo pecadores, Ele assumiu a cruz, Ele carregou a cruz, Ele suportou os açoites, Ele carregou a coroa de espinho, Ele suportou os bofetes, Ele suportou os cuspes. Cuspiram no seu rosto, cuspiram na sua face, bateram nele, humilharam ele, desprezaram ele. Mas Jesus não desistiu da cruz. Mas Jesus não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, você não tinha a oportunidade que está tendo hoje de o aceitá-lo como Senhor e Salvador. Jesus te ama, meu amigo. O projeto de Saulo era um, mas o de Deus era outro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 e o versículo 1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Jeremias capítulo 29 e o versículo 11 está escrito: diz-te Jeová, bem sei eu os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Saulo era mau, mas o pensamento de Deus a respeito dele era bom. A Bíblia diz que quando ele cai por terra, ele ouve a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde a voz divina e ele diz assim: quem és, Senhor? Ele não conhecia Jesus. Foi as duas perguntas que Saulo fez. A primeira, ele perguntou: quem és, Senhor? E a segunda, ele perguntou: o que queres que eu te faça? O homem que na primeira fase da sua vida, que na primeira etapa da sua vida, ele queria apagar o nome de Jesus, e agora ele está de joelhos diante do Senhor Jesus Cristo, perguntando: quem és? Aleluia. Quem sabe você está se perguntando:
Aquele homem que era doutor, que era formado, que era conhecedor da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, zeloso da lei, agora estava de joelhos diante de quem ele perseguia sem conhecer. Quem sabe você fala mal da igreja, você fala mal do evangelho, ou até de Jesus por não conhecê-lo. Mas eu vou te dizer, meu amigo, Jesus é bom. Jesus é mais doce do que o mel. Jesus é amigo. Jesus é advogado. Jesus é rei. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Jesus é Deus. Jesus é Criador. Jesus é Alfa, Jesus é Ômega, Jesus é pão, Jesus é água, Jesus é alegria, Jesus é esperança, Jesus é solução, Jesus é o bálsamo para a ferida aberta. Jesus, ele é psicólogo para aquele que está em depressão. Jesus é alívio para aquele que está atribulado. Jesus é monte, Jesus é rocha para aqueles que estão no meio da tempestade. Eu não sei por onde você está passando, mas Jesus, ele tem alívio para a tua alma. Jesus, ele é a esperança para aqueles que não têm esperança. Durebe calabácia, Uribe calabacé. Quem sabe o diabo tem dito que para você não tem mais jeito. Você se aprofundou tanto nos narcóticos, nos vícios, na prostituição, e agora não vê como sair. Está no fundo do poço e ninguém te ajuda, e ninguém te estende as mãos. Mas há um aqui nesta noite, o nome dele é Jesus de Nazaré. E está dizendo para você: eis que eu estou à porta e bato. É verdade que esse texto foi escrito para a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Oh, glória a Deus. Olha a hora aqui. Eita, coisa boa. O Evangelho. Quantos já receberam o Evangelho aqui? Levante a mão por gentileza. Você está arrependido de ter aceitado Jesus como Salvador? Não, irmão, porque Jesus transforma. Ele disse em Mateus capítulo 11, leia na sua Bíblia por gentileza, Mateus capítulo 11 e o versículo 28, ele disse: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O pecado que se chama transgressão, o pecado que se chama errar o alvo, o pecado que se chama iniquidade, afasta o homem da presença de Deus. Mas o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele traz o homem de volta à presença de Deus. Se você está afastado do Evangelho, Deus nesta noite te diz: filho, chegou a tua hora. Urebe calabácia. Não se preocupe, igreja, Jesus está no comando. Jesus está no controle da situação. Nada foge da vontade de Deus. Oh, glória! Quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue, a quem tu despreza,
a quem tu dá as costas, a quem tu diz que vai servir e não serve, a quem tu já prometesse servi-lo e não serve, aquele que tu fizesse aliança com ele e quebrasse, ele está dizendo: eu sou aquele Jesus que tu não dá crédito, mas ele continua com os braços abertos e com as mãos estendidas te dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Os teus amigos se abandonam, rapaz, quando tu estás na pior. Os teus amigos se abandonam quando tu estás no fundo do poço. Os teus amigos se abandonam quando vem a enfermidade, quando a medicina desengana, quando o dinheiro se acaba, quando você não tem mais nada que chame a atenção. As pessoas abandonam porque isso é do ser humano. Agora Jesus não abandona, Jesus não despreza. Vai 25 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e Ele transformou minha vida, e eu não deixarei por nada. Eu estou aguardando o céu se abrir, eu estou aguardando a trombeta tocar, eu estou esperando Jesus voltar a qualquer momento. Se você está afastado do Evangelho, volte hoje para Jesus enquanto é tempo. Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! Oh glória! O que queres que eu te faça? Sabe o que foi que Jesus disse para Saulo? Já arrependido, já convertido, já regenerado, levanta-te e entra na cidade. Ei, chegou a hora de levantar, rapaz. Ah, irmão Joás, mas vão zombar de mim. Zombaram de Jesus também. Ah, irmão Joás, mas vão me perseguir. Perseguiram Jesus também. Ah, irmão Joás, mas eu vou perder muitos amigos. Se perder porque não era teu amigo. Amigo que é amigo não abandona. Amigo que é amigo não deixa. Eu, quando não era evangélico, tinha muitos amigos e continuo tendo ainda, só que eles foram para um caminho, eu fui para outro. Mas quando eu vejo pela rua, eu falo com todos. Só que eles escolheram um caminho e eu escolhi outro. Aleluia! Oh glória! E eu vou encerrar porque as horas se passaram. É ligeiro. Eita! Jesus está aqui. Ele vai entrar na tua casa, viu? Ele vai entrar no teu matrimônio. Ele vai ajustar o teu casamento se você abrir o coração. Satanás quer destruir a tua família, quer destruir teu filho, tua filha. Mas Jesus te diz nesta noite: dai-me o teu coração. Eu quero entrar na tua casa, organizar a tua família. Dá oportunidade para Jesus entrar. Deixa Jesus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Levanta-te! Levanta-te, rapaz! A ordem bíblica, escriturística, divina, a ordem celestial nesta noite é: levanta-te! Levanta-te! Aonde você estiver prostrado, nos narcóticos, na idolatria, aonde você estiver prostrado no pecado, levante-se agora. Jesus está estendendo as mãos em tua direção, está dizendo: filho, eu te amo, eu quero te restaurar. Você não percebeu ainda que o diabo quer te matar? Mas Jesus quer te dar vida, vida com abundância. Eu quero perguntar nesta noite: aonde há uma pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Ele entrou na cidade de Damasco. Um homem chamado Ananias orou por ele. Ele foi restaurado a visão, foi batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz, senhores, que Saulo começou a pregar o Evangelho em Damasco. Ele entrou na segunda fase. As pessoas olhavam para ele e diziam:
É ele. Aí houve, a Bíblia diz que na cidade de Damasco, o povo estava atônito, estava confuso. Como é que pode? Ele saiu de Jerusalém para prender os crentes, mas aqui em Damasco ele está pregando o evangelho. Que é isso? Da mesma sorte acontece conosco. Uma noite o cara está no forró, uma noite ele está lá na vida errada. Aí ele encontra Jesus. Jesus perdoa os pecados, escreve o nome dele no livro da vida e faz dele uma nova criatura. No outro dia, alguém olha e diz assim: oxe, o que é que aconteceu com fulano? Alguém olha de longe e diz: é ele. Aí eu diz: é não. Alguém diz: é. O diabo diz: é não. Alguém diz: é ele. Ele está com a vida transformada, porque ele se encontrou com Jesus. E quando se encontra com Jesus, a vida muda, é transformado pelo poder do Evangelho. Jesus quer transformar a tua vida hoje. Aleluia. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Você que está afastado do Evangelho, não tem idade, é criança, adolescente, jovens, adulto e idoso. Você pode dizer: eu não vou não, que eu sou jovem demais. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você pode dizer: eu não vou não, porque eu sou idoso. Mas a Bíblia diz que os velhos na velhice serão viçosos e darão frutos. Eu não vou porque eu sou criança. A Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Aonde está o filho pródigo? Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Venha nesta noite. Jesus te ama, rapaz. Jesus quer te salvar. Ele morreu na cruz para te perdoar. Você que está na sua casa, no quintal, na sala, Jesus está falando com você. Jesus está falando com você e está te dizendo: eu não me esqueci de ti, sou eu que falo contigo. Se não tem, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Eita, Irmão Zé Carlos, ele vai ler a escala de